Como saber se de fato está na hora de você reavaliar a sua carreira? No vídeo de hoje eu trouxe 15 sinais muito comuns que vão te indicar de que sim é hora de você parar e fazer uma revisão da sua trajetória para pensar nos seus próximos passos com mais cuidado para que você trace um caminho que faça sentido para você. Meu nome é Natasha Golick, eu sou psicóloga, orientadora de carreiras e eu trabalho com processos de escolhas, transições e recolocação profissional. Se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho também para ser notificado dos próximos vídeos. Cada vez mais a gente repensa qual papel que o nosso trabalho e a nossa carreira ocupa na nossa vida, quais retornos que a gente quer e como que a gente quer se colocar também profissionalmente no mundo. E isso muitas vezes vai trazer também questionamentos. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu deveria fazer alguma mudança? E aqui tem um ponto que é importante, porque quando eu falo de mudança, não necessariamente eu estou falando sobre jogar tudo para o alto e dar um giro 360 e mudar tudo. Em alguns casos, mudanças maiores vão acontecer, sim, mas claro que é importante, né, que elas sejam feitas de uma maneira estruturada, consciente, que você repense quem você é, o que você quer, o que você faz bem, quais são as oportunidades no mercado e tenha um planejamento para isso. Então, quando eu falo de mudanças grandes, eu estou considerando esse tipo de mudanças, né? Mudanças bem pensadas, bem estruturadas. Mas, ainda assim, existem alguns ajustes pequenos que resolvem grande parte das situações, dos incômodos. Então, pode ser que uma mudança na sua rotina, por exemplo, um ajuste na forma com que você faz o seu trabalho, algum combinado diferente com o seu gestor, já seja suficiente para um ajuste pequeno de rota que traga de novo a sua satisfação no seu trabalho. E ao longo da minha experiência trabalhando com gestão de carreiras, eu observei que existem 15 sinais muito comuns de que de fato é hora de parar e rever a sua trajetória, ver como que você vai alinhar seus próximos passos de carreira de uma maneira que faça muito mais sentido para você. Então, sem mais delongas, vamos aos 15 pontos. O primeiro deles é que você vive se questionando como que seria a sua vida se você trabalhasse com alguma coisa diferente. Seja por ter estudado alguma coisa diferente, ter feito alguma coisa diferente no passado, ou até mesmo como seria se você fizesse uma mudança agora. Então, vira e mexe, esse pensamento passa pela sua cabeça. O segundo é que você não se interessa pela sua área de atuação. Então você não tem a menor vontade de estudar sobre a sua área, de se aprofundar, de entender tendências, melhores práticas, enfim, você acaba evitando. Definitivamente não é algo que te atrai, mesmo que em outro momento no passado você tenha gostado, pode ser que hoje em dia a sua área não faça mais sentido para você. O terceiro ponto é que o seu dia é uma montanha-russa de emoções. Então você não consegue desfrutar das atividades, você não consegue curtir o seu trabalho. Você vive oscilando entre desânimo, ansiedade, e isso não é bom. O quarto sinal é muito claro, que é quando você não para de reclamar do seu trabalho. Então, toda oportunidade que você tem para reclamar, você reclama. Você reclama em diferentes momentos, em diferentes contextos, para diferentes pessoas. É aquela pessoa que, assim, todo mundo já sabe que você detesta o seu trabalho, que você tá super infeliz. O quinto sinal, por outro lado, aparece quando você evita a todo custo falar de trabalho. Eu já vi muitas pessoas que não gostam do que fazem e são tão infelizes na carreira que ao invés de ficarem reclamando, elas evitam falar, elas nem gostam de entrar em assunto de trabalho. Em um grupo de amigos, quando surge esse assunto, elas ficam quietas ou tentam mudar a pauta. Então elas não veem nem sentido em falar sobre alguma coisa que é tão ruim, que elas não veem sentido nenhum, e elas não se orgulham do trabalho. Então, por que vão ficar falando disso? O sexto ponto é a síndrome do domingo à noite. Então vai chegando o final do fim de semana, você já vai ficando ou triste, ou ansioso, ou desanimado, e na segunda de manhã toca o despertador, é um suplício. Você fala, não quero, assim, se eu puder colocar soneca 1000 vezes e não levantar e não encarar esse dia de trabalho, eu não vou fazer isso. Então esse é um sinal muitíssimo comum e que sim indica que está na hora de você fazer alguma mudança na sua vida profissional. O sétimo indicador é quando você olha para pessoas da sua área de atuação que ocupam cargos acima do seu, que naturalmente seriam os próximos cargos que você poderia ocupar, e você não se inspira, você não admira e você não deseja estar na pele dessas pessoas, você não deseja
viver esses desafios, assumir essas responsabilidades e executar aquele trabalho. O 8º ponto é quando você até gosta do que você faz, você gosta do seu trabalho, pode gostar da empresa que você trabalha, das atividades que você executa, mas você detesta a sua rotina e o estilo de vida que o seu trabalho te proporciona. O nosso trabalho impacta diretamente o nosso dia a dia, a nossa rotina, então é muito importante que o nosso trabalho nos ofereça um estilo de vida que seja adequado pra gente, que a gente goste, que a gente tenha vontade de viver. Senão, no fim, a gente está passando 5 de 7 dias da nossa semana infeliz, reclamando e vivendo uma vida, usando o nosso tempo de vida de uma maneira que a gente não gostaria. O 9º sinal é muito comum e muito importante de você ficar alerta. É quando você pensa várias vezes, nossa, chega, agora não dá mais, eu não aguento mais. Só que você não chega a dar o passo seguinte, que é de fato parar, pensar, estruturar um plano para uma mudança. E aí, como você também não enxerga outras possibilidades, você continua aguentando. Só que aqui tem um risco enorme e que é importante que você preste atenção. Se você fica nesse ciclo de chega, não aguento mais, mas eu não sei o que eu vou fazer, então deixa eu aguentar mais um pouco, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer muitas vezes, é você chegar no seu limite, explodir e aí sim jogar tudo pro alto sem ter nenhum plano de ação. E aí você acaba queimando uma ponte e no dia seguinte você fica se perguntando, meu Deus, por que eu fiz isso? E agora, o que eu vou fazer? E isso aumenta demais as chances do seu próximo passo ser extremamente equivocado, no desespero, porque você precisa trabalhar e aí você aceita qualquer coisa. Então isso pode até piorar a sua situação. O 10º sinal é quando você não gosta do que você faz dentro da sua área de atuação e aí você já parou para olhar outras possibilidades dentro da mesma área. Então vamos imaginar, eu trabalho em RH com recrutamento e seleção. Não quero mais recrutamento e seleção e aí eu paro para ver quais são outras possibilidades ainda dentro de recursos humanos. Então eu vou avaliar. Eu vejo que tem a possibilidade de trabalhar com avaliação de desempenho, que tem como trabalhar com clima organizacional, com folha de pagamento, eu posso trabalhar com benefícios e não me interesso por nenhuma delas. E aí você vai ver também quais são as tendências. Então, dentro de recursos humanos, hoje, por exemplo, uma tendência é a atuação com People Analytics. E aí vou ver, entendo mais sobre o que é e também não gosto. Então, quando você já avaliou tendências e outras possibilidades dentro do seu escopo atual de atuação e nada te chama atenção, nada te interessa, você não se identifica com nenhuma outra possibilidade, aí é um indicador claro também de que você precisa fazer alguma mudança um pouquinho maior. O 11º sinal é quando os motivos que te levaram a escolher a sua carreira atual já não fazem mais sentido para você. Então pode ser que você tenha escolhido, às vezes por conta de uma oportunidade que você teve lá atrás, ou por conta de uma área que você se interessava, mas que por alguma razão deixou de fazer sentido para você. Ou às vezes você escolheu por motivos aleatórios que não tinham a ver necessariamente com você, às vezes nem foi uma escolha muito consciente, e aí na prática você viu que não faz mais sentido, então sim, você precisa fazer também alguma mudança. O 12º indicador é quando você vive só fazendo o mínimo no seu trabalho. Então, o seu lema é não sou pago para isso. Então, você não se envolve em nenhum projeto diferente, você vive se esquivando de novas responsabilidades. De fato, você fala qual é o mínimo que eu preciso fazer nesse trabalho e você se mantém nesse mínimo. O 13º é quando fazer as suas atividades atuais em outra empresa não faria sentido, não te realizaria, mesmo que você tivesse um outro estilo de vida ou ainda que você tivesse uma remuneração maior. O 14º sinal é quando você sente uma pontinha de inveja de pessoas que são felizes em sua carreira, que se sentem realizadas, que ganham bem fazendo algo que gostam e no fundo você nem consegue imaginar como é que é isso. E por fim, mas não menos importante, o 15º sinal é quando você vive compensando a sua insatisfação em fatores externos, passageiros e que não resolvem o problema, como bebida, comida e compras, por exemplo. Então aqui você vive se baseando em eu sei que eu não devia, mas eu mereço. Então agora eu recomendo que você identifique com clareza com quais desses aspectos você se identifica hoje. É apenas 1 ou 2? São 5? São 10? Quais desses sinais estão presentes hoje na sua vida?
Sabendo dos problemas de forma clara, fica muito mais fácil você traçar uma solução que de fato resolva os problemas. Então essa é a ideia do vídeo. E fazer esse exercício é fundamental porque, acredita em mim, o problema não vai se resolver sozinho. Na verdade, se você não fizer nada, a tendência é até que ele piore. Então, se hoje você está infeliz na sua carreira, provavelmente você vai entregar cada vez menos, vai ter um desempenho mediano, não vai se destacar, não vai ter reconhecimento, não vai ter aumento, não vai ser promovido, nada disso vai acontecer. Então, as suas entregas vão decaindo, isso vai afetar a sua autoestima profissional. Pode ser até que você em algum momento seja demitido e aí precise tomar uma ação no susto, o que não é o recomendado. Mas mesmo que não aconteça algo mais drástico, como ser demitido do seu trabalho, daqui a um ano eu aposto que você vai estar se sentindo ainda mais perdido, frustrado, inseguro e infeliz. E não é isso que eu quero para você e eu acho que você também não quer. E se você identificar que você precisa de ajuda para trilhar esse caminho, um processo completo de orientação de carreira será muito valioso. Eu tenho certeza que ter um profissional qualificado do seu lado te guiando, te orientando passo a passo, vai te economizar tempo, já que você vai ter alguém com uma metodologia estruturada, sabendo exatamente quais são os passos para te guiar por esse caminho. E também vai te economizar dinheiro. Afinal de contas, como eu já disse, quando a gente não gosta do que a gente faz, está infeliz, enfim, a gente acaba tendo um desempenho mediano e com isso a gente não cresce. Então você deixa de ter a oportunidade de ganhar mais, de ser reconhecido, de ser promovido, além de tudo, de fazer algo que faça mais sentido para você. Caso você se interesse ou queira saber um pouco mais sobre como que funciona o processo de orientação de carreira comigo, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu site, lá tem todas as informações e você consegue também me acionar, tirar dúvidas e entender se o processo de orientação de carreira é para você. Se esse vídeo te ajudou, curte aqui o vídeo para eu saber e compartilha também com algum amigo que você sabe que está perdido, indeciso, confuso na sua carreira. Até a semana que vem!